Vale a pena migrar para o RPC Funpresp? Cara, eu ouvi demais essa pergunta nos últimos meses. Nós estamos gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2017 e no mês de abril de 2017 surgiu na minha mente a vontade de querer ler sobre o regime de previdência complementar. Porque antes disso, eu sou servidor antigo, entrei em 94, eu sequer, com total preconceito, eu sequer li a legislação. Eu achava que previdência complementar era só para os coitados servidores que tomaram posse depois da criação do Funpresp. E aí então eu comecei a ler a respeito, eu imaginava que tinha muita gente que sabia pra caramba desse assunto, e aí comecei a colocar lá nos grupos de WhatsApp, no Facebook lá dos procuradores da Advocacia Geral da União, onde eu sou, para saber se alguém já poderia me explicar rapidamente se valia a pena eu mexer com isso. E para minha surpresa, em poucos minutos, assim, em poucos dias, eu percebi que mesmo entre nós, quase ninguém sabia nada sobre o assunto. Eram muitos poucos colegas que tinham estudado o tema. Então eu resolvi começar a pegar para estudar e comecei a provocar outros colegas a fazerem o mesmo, né? E a gente começou então a se aprofundar no assunto, mas com que objetivo? De estudar para tomar a nossa decisão individual, já que eu tinha descoberto naquele momento, em abril desse ano, que foi reaberta uma janela de migração para servidores antigos. E aí, diante dessas notícias de televisão que tiravam meu sono, de que as reformas iam ser muito duras para quem é servidor, especialmente para quem está muito longe de se aposentar, porque nasceu nos anos 70, anos 80, né? Comecei a estudar sobre o tema e comecei a provocar alguns colegas assim a estudar. Entre eles o Marcos Marçal, que é um apaixonado por estudar temas ligados à aplicação financeira, previdência privada. E eu comecei a chamar o Marcos para uma conversa, e ele também, com seus colegas. Como é que foi com você, Marcos? Então, quando a gente começou a se deparar com essa questão, né? Eu estava na sala de um colega e aí ele comentou que tinha conversado com um parente de Brasília que tinha migrado. Falou que em Brasília estava todo mundo migrando, essas carreiras aí que sabe fazer conta, analista de finanças, enfim. O pessoal do Ministério do Planejamento estavam migrando meio que em lote, assim. E a partir daí eu comecei a ter acesso a alguns materiais. Tem um estudo que foi encomendado pelo Simprofaz, né? E encontrei alguns livros sobre o tema, mas eu notei que sempre tinha um dado que não estava correto. Sempre tinha uma informaçãozinha que depois eu checava e via que estava errada e tudo. E assim, então, ao longo desse período, eu tentei reunir informações de diversas fontes, material escrito, assisti várias palestras, né, que foram disponíveis, enfim, que foram realizadas por conta dessa demanda, né? E aí a gente foi reunindo essas informações e de repente a gente percebeu que a gente tinha um material interessante na mão, né? A gente estava com um conjunto de informações que podia ser útil para muita gente, né? Então não dá para você guardar isso para você, né? Não dá para você segurar isso. E sem contar que, assim, em pouco tempo, eu, Marçal e alguns outros poucos colegas que se aprofundaram nesse estudo, né, começaram a se tornar uma referência entre seus pares, e a gente começava então a receber perguntas diárias. E a grande pergunta qual é, Marçal? Qual é a grande pergunta que se faz toda hora? A pergunta é se vale a pena, né, migrar para o RPC. Vale a pena migrar. Aí responde rapidinho, né, Marçal? Não quero tomar muito seu tempo não, só me responde o seguinte: vale a pena migrar para o RPC? Sim ou não, né? Pois é, todo mundo faz a pergunta e todo mundo quer que você dê a resposta certa, mas a resposta certa não existe, né? Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu gravar essas nossas respostas, que demoravam 2, 3, 4 horas. A gente resolveu gravar em vídeos, colocar tudo muito bem organizado, informações preciosas, sem nenhuma intenção que você migre ou que você não migre, né? Aliás, eu até prefiro que você não migre, porque vão ter menos servidores nessa condição, acho que fica mais fácil conseguir as coisas, né? Mas assim, o meu desejo verdadeiro, sincero, é que isso transforme a sua vida. No mínimo, para que você passe a ter uma postura mais previdente, mesmo ficando no regime próprio
ou migrando para o regime de previdência complementar, é importante que você adote daqui para frente uma postura previdente. Então, esse nosso treinamento, ele é organizado em módulos, são 4 módulos. O primeiro módulo, ele vai tratar das regras atuais de aposentadoria e pensão, principalmente para os servidores públicos que estão no regime próprio de previdência social sem limite de teto, ou seja, aqueles que entraram antes de 2004 e antes também de 2013. Então, assim, são vários cenários, então a gente organizou direitinho as várias regras de transição. Eu falo sobre pensão por morte, aposentadoria por idade, por invalidez, até mesmo aposentadoria compulsória. Depois tem um segundo módulo, né, Marcelo? No segundo módulo a gente vai tratar de alguns conceitos importantes, né? O segundo módulo, ele trabalha todos esses conceitos relevantes que são relacionados a temas previdenciários. E no coração do segundo módulo, a gente trabalha o benefício especial, que é um elemento central para a tomada de decisão, né? Ele é o principal ponto aí do segundo módulo, talvez uns 2 ou 3 vídeos tratando desse benefício. São tantas perguntas sobre benefício especial que tem um vídeo em que eu colecionei e reuni 10 perguntas frequentes e importantes sobre benefício especial e já entreguei a minha resposta, né? Lembrando que aquela é a minha resposta, não quer dizer que seja uma resposta definitiva. E a gente tem o módulo 3. O módulo 3, a gente fala sobre o próprio regime de previdência complementar, mas com foco no FUNPRESP, né, Marcelo? Aí nesse módulo, a ideia é tentar oferecer as informações necessárias à pergunta específica sobre a filiação ao FUNPRESP, né? Porque o cara pode migrar sem ter FUNPRESP. Exatamente. O servidor ele pode migrar para o regime de previdência complementar e não aderir ao FUNPRESP, assim como ele pode aderir ao FUNPRESP sem ter migrado para o regime de previdência complementar. Então, eu venho falando nesse módulo de todos os institutos relevantes, né? Os benefícios, os custos que o FUNPRESP tem, enfim, as regras, né, do plano. E eu aproveito para fazer uma comparação com o plano de previdência oferecido no mercado, a previdência aberta, aquela que está disponível a qualquer pessoa, em termos de custos, enfim, de liquidez, né? Essas regras de resgate, portabilidade, tudo isso a gente trabalha nesse terceiro módulo. Agora, a gente tem o quarto módulo, que esse é especial. O quarto módulo é o que a gente gosta mais, é onde o nosso olho brilha, né, Marcelo? No quarto módulo a gente vai falar sobre reflexões, cenários futuros, os grandes riscos nas suas escolhas, né? São vídeos onde a gente não traz informação de legislação, a gente traz reflexões a partir de um direito posto, né? De uma norma já existente e também digamos assim, um cenário de mudança normativa, né? Então são vídeos que, por exemplo, quem já estudou FUNPRESP, quem já estudou RPC, só pelo módulo 4 já valia a pena, né, ter acesso a esse produto, não acha, Marcelo? Sem dúvida. O quarto módulo são as críticas, né? As reflexões, enfim, aquelas questões que provocam que você precisa passar por elas para decidir e que, às vezes, só lendo a legislação, talvez essas reflexões não vão ocorrer, né? Até porque muitas delas não foram da nossa mente, foram das nossas conversas nas palestras. Exatamente. E aí vinham umas perguntas assim muito, muito adequadas, né? Umas sacadas incríveis assim. E a gente está reunindo. E ele é um produto vivo, né, Marcelo? Sim, o curso ele não é um produto acabado. A gente pode continuar incluindo vídeos, né, a partir da necessidade, eventuais perguntas que as pessoas fizerem. Existe toda uma interação, né? Então, a pessoa que contrata o curso, ela pode fazer perguntas, ela pode fazer comentários nos vídeos e nos demandar de outras formas, né? Então, assim, isso torna o curso bem interessante, a possibilidade de a gente acrescentar informação e, eventualmente, entregar mais do que está lá, né? Quando o curso foi lançado, a gente tinha pouco mais de 4 horas. Eu acho que a gente já está bem além desse tempo aí, né, de vídeos. Somando todos os vídeos, a gente já passa bastante. Caramba, mas aí, peraí. Então, o cara que vai comprar esse produto, ele tem que ficar 4 horas na frente do computador ou do celular dele assistindo? Não? Não. Aí são vídeos curtos,
e independentes. Então, se a pessoa eventualmente ela já conhece, por exemplo, as regras em vigor, eu já sei qual é a minha situação funcional, eu não tenho interesse sobre a aposentadoria compulsória, enfim, você pode pular os vídeos e assistir exatamente os pontos que te interessam. Se você já avançou um pouco nos estudos e quer tirar dúvidas específicas, você vai ter os vídeos adequados para a sua situação, para a sua demanda, né? Não vai precisar assistir tudo, não é obrigatório. Não precisa... E com relação ao preço, qual preço nós colocamos? Nós quisemos colocar um preço muito acessível a todos os servidores. Nossa ideia é ter assim um alcance muito grande. Nós não conhecemos um produto parecido com o nosso no mercado, não tem nada parecido. Nós procuramos porque a gente queria consumir esse produto e ele não existia. Não é? Provavelmente ele não vai existir em breve, mas talvez exista, mas sempre vai ser um produto único, né? Tem uma frase no mercado financeiro, ela é muito usada pelas pessoas que vendem educação financeira, que ela é a seguinte: você acha educação cara? Então experimenta a ignorância. Né? A gente está falando de uma decisão que tem um impacto financeiro brutal na vida das pessoas. Né? Só eu falei em 300 mil reais. É a conta só da contribuição previdenciária que vai aumentar. Então, assim, eu particularmente, sempre gastei bastante com educação financeira, né? Eu assino boletins de empresas de research, eu tenho muitos livros relacionados ao mercado financeiro, economia, enfim. Eu acho que esses livros hoje, eles já são... um número que faz frente à minha biblioteca jurídica, porque é um tema que eu gosto bastante. E eu nunca achei que essa despesa, eu nunca encarei essa despesa como um dinheiro que eu estivesse perdendo. Pelo contrário, eu tenho uma noção exata do quanto eu ganhei por ter adquirido esse conhecimento, né? O quanto eu ganhei, enfim, na forma de aplicação, de estratégia, de tomada de decisão, até para temas não econômicos. Eu consigo perceber a relevância desse investimento para mim, né? De uma maneira muito imediata até. Bem, é isso daí. A gente fez um produto muito bacana, tá bem caprichado e a gente espera que você goste muito, que você seja transformado. Não importa se você vai migrar ou se você não vai migrar, mas a transformação que eu quero ver em você, que eu desejo em você, é que você passe a ser previdente, caso você não seja. Então, ser previdente agora é uma necessidade para quem é servidor público, né? E a gente vai ficando por aqui e a gente se vê por aí nos vídeos.